E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique, eu sou missionário da Comunidade Vida e atualmente eu moro na missão de Lima, no Peru. E eu estou muito feliz de estar com vocês nesse seminário de vida no Espírito Santo, porque sobre o que nós vamos conversar, eu gosto muito de falar disso porque é uma experiência que eu vivi, é uma experiência que eu vivo, que Deus me dá a oportunidade de viver muitas vezes, tanto na minha vida pessoal, como também na vida de muitas pessoas, todas as vezes que a gente faz o seminário de vida no Espírito Santo, que é o que vocês estão vivendo. Mas antes de poder falar um pouco sobre essa experiência que nós vamos viver hoje, eu queria fazer com vocês um pequeno caminho. Talvez vocês não viram o seminário de vida, as outras pregações, e talvez você está vindo pela primeira vez a convite de um amigo, não sei. Então, para você não chegar assim de paraquedas, eu queria fazer com você um pequeno caminho, para você entender um pouco mais, ok? Durante o seminário de vida no Espírito Santo, nós fazemos um caminho que prepara o nosso coração para o momento que nós vamos viver depois dessa pregação. E esse caminho ele é preparado através de pregações e orações muito específicas. A primeira pregação que a gente escuta falar é sobre o amor de Deus. A gente vai entendendo através dessa partilha que o amor de Deus ele tem, entre muitas características, algumas muito especiais, que a gente quis partilhar com vocês. O amor de Deus que é pessoal, que é eterno, constante, fiel, misericordioso, bondoso, enfim, tantas características do amor de Deus que ainda existe. A gente falou só de algumas delas para que vocês tenham uma ideia do que é o amor de Deus e entender mais ainda que Deus é amor. A gente viu também que Deus manifestou seu amor e provou de uma maneira muito forte. Foi enviando o seu Filho. E o seu Filho deu a vida por nós na cruz. O Jesus deu a vida por você. E Ele deu a vida por mim na cruz. Depois a gente foi entendendo que Deus criou tudo perfeito, numa harmonia perfeita. E Deus, quando fez todas as coisas, quando Deus criou o mundo, Ele fez, dentre todas as criações, uma obra muito especial. O que a gente entende como a obra-prima de Deus, a obra mais maravilhosa de Deus, que é você. Tu és a obra-prima de Deus. Deus ele te criou por amor, para o amor. Deus ele te criou para amar. Quando Deus criou o mundo perfeito, numa grande harmonia, e quando Ele criou o homem também dentro de uma harmonia muito perfeita, uma comunhão perfeita com Ele e com toda a natureza, o homem então decidiu pecar. O homem que foi criado para a eternidade, já na eternidade em Deus, o homem que foi criado para amar, uma intimidade, uma santidade, uma justiça perfeitas. Com o pecado, o homem então cedeu à tentação do inimigo de Deus. E com isso, trouxe muitas consequências. As concupiscências, que é aquela tendência ao mal que existe dentro de nós, as nossas rebeldias, o orgulho, tantas vezes que a gente pensa mais em nós mesmos que nos outros, e a morte. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para participar da vida de Deus sempre. E o pecado veio e nos trouxe essa consequência. Então, por isso que todos nós, a partir dos nossos pais, nós herdamos essa culpa original. Aí a gente entende o pecado original. E Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, não queria que a gente fosse condenado para sempre. Então, Deus enviou o seu Filho. Jesus veio e garantiu e conquistou para mim e para você a vida eterna. E assim Ele nos deu a salvação. Jesus veio, assumiu os nossos pecados, os teus pecados, os meus pecados, os pecados de todos os homens de antes, todos aqueles que virão. Jesus assumiu todos de uma vez por todas e nos deu a possibilidade de uma vida nova. Isso é maravilhoso. Isso é assim, talvez uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem. A possibilidade de poder escolher a Deus e a santidade. Depois a gente viu que dentro do nosso coração brota uma grande gratidão a Deus. Caramba, eu fui salvo por Deus. E não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, de ser salvos em algum momento, mas o que brota no nosso coração, eu já tive essa experiência, é de gratidão. Caramba, se não fosse essa pessoa, eu estaria condenado. E esse é o sentimento que deve brotar do nosso coração para com Deus. Eu sou grato a Ele porque Ele me salvou. E em resposta a essa gratidão, eu quero viver como Ele ensina, amando, respeitando e servindo ao nosso Deus. Por gratidão. Depois a gente foi vendo também que o amor de Deus por nós, ele é
tanto, que na palavra de Deus é uma palavra até bonita para expressar isso. O amor de Deus é um amor ciumento. Ele nos quer para Ele, porque Ele sabe que não pode haver felicidade maior. Ele sabe que não pode existir felicidade maior do que estar com Ele. Então Ele quer que nós sejamos só dele. E a gente foi entendendo que existem muitas outras coisas que não tem nada a ver com Ele. Talvez muitas outras práticas que parecem coisas tão inocentes, mas que no fundo quer dizer assim: essa coisa, esse objeto, essa pessoa ou essa situação, eles são mais importantes do que Deus. Ou eles podem trazer para mim um benefício maior do que o benefício que me pode trazer o próprio Deus. Isso é muito interessante. E a gente é convidado por Deus a realmente fazer uma opção total por Ele. Por isso que a gente faz o que a gente conhece como uma oração de renúncia, onde a gente livremente, isso é muito importante, porque se não é assim, não funciona. Livremente eu digo: Senhor, eu renuncio a isso e aquilo que não tem nada a ver, ou que não corresponde com alguém que quer fazer a tua vontade. Depois a gente viveu também uma oração onde a gente foi pedindo a Deus a cura interior, física talvez. E a gente foi vendo muitas coisas ao longo da nossa vida, marcas, feridas que necessitavam de uma intervenção de Deus. Então nós, com muita humildade, a gente foi diante de Deus e disse: Senhor, salva. Senhor, visita a minha vida. Senhor, passeia na minha história. E depois de fazer todo esse caminho, a gente chega agora nesse momento, onde a gente vai entender algo muito interessante. Não sei se você já fez planos para a sua vida. Eu já fiz muitos planos. Talvez você tenha muitos projetos. Vamos dizer assim, talvez você quer muito terminar sua monografia, talvez você está sendo um projeto de comprar um carro, talvez você esteja num projeto de querer aprender alguma coisa nova, talvez você gosta muito de fotografia e você vai querer fazer um curso de fotografia, talvez você gosta muito de desenho, então você vai começar a fazer cursos para aprimorar esse dom que Deus te deu. Então, quando a gente tem um desejo, uma vontade para conseguir alguma coisa, a gente empenha muitos esforços, não é verdade? A gente investe dinheiro, tempo, dedicação, muito amor para que eu possa conseguir aquilo que eu tanto quero. Não é assim? Se a gente quer entrar na universidade, eu me lembro quando eu fiz meu vestibular, eu não fiz mais de um, e eu pensei assim: muitos dos meus amigos faziam um cursinho, né? E eu não tinha dinheiro para poder pagar um cursinho, preparando para poder ingressar na universidade. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia passar no vestibular sem fazer o cursinho. E aí eu não estudava assim tanto como deveria, e eu comecei a ser professor de reforço. Eu ensinava a alguns adolescentes, e assim, desde a terceira série, quarta série, o segundo ano, e o ensino médio também. Então, ensinando para eles, eu comecei a aprender mais, né? Eu comecei a lembrar as coisas que eu já tinha esquecido. E assim foi que eu consegui passar no vestibular. Claro, eu estudo à parte, mas isso me ajudou muito. Então a gente tem que fazer um esforço. A gente tem que fazer alguma coisa. Na ordem da graça de Deus, Deus coloca no nosso coração um desejo muito grande, que é o desejo dele, que é o desejo de santidade. Talvez você nunca pensou nisso. Talvez você já pensou que Deus quer de você que você seja um grande médico. Talvez você pensou que Deus poderia, ou simplesmente você idealizou que você poderia ser um grande profissional. Mas enfim, existe algo dentro de você que também é tão forte quanto qualquer outro desejo seu: o desejo de santidade, o desejo de corresponder a um plano muito maior, que é o plano de Deus para as nossas vidas. E aí entra uma coisa muito interessante. Se Deus também colocou no meu coração o desejo para coisas tão altas, para coisas tão grandes, eu preciso também fazer um esforço. E aí veio uma grande novidade. Para que eu possa responder a esse chamado tão grande de Deus, isso depende muito mais da ação, da graça de Deus, do que do meu esforço. Sabendo que esse esforço é realmente necessário. Porque essa graça, ela precisa trabalhar na minha humanidade, na minha natureza. Ok? Então isso é muito importante a gente entender. Isso gera no nosso coração uma alegria, uma gratidão e também uma responsabilidade. Deus me quer santo. Ok? Deus quer você santo. Eu não posso ser santo só. Por isso que Jesus, quando esteve aqui, ele nos disse muitas coisas.
nos disse muitas verdades e também nos deu muitos ensinamentos que são muito difíceis assim para a gente seguir. Só de pensar a gente já fica se pensando se é possível. Amar os inimigos. Jesus disse que, assim, não só Jesus, na própria palavra de Deus, né? Se o irmão me bate de um lado da cara, eu tenho que oferecer o outro. Jesus disse que a gente precisa perdoar várias vezes, né? 70 vezes 7, dando essa compreensão de que a gente precisa perdoar sempre. Aquele que quer seguir a Jesus tem que tomar sua cruz, renunciar a si mesmo e seguir a Ele. Jesus disse também que a gente precisa que quem é feliz são os pobres, os perseguidos, os humilhados, os puros. Entende? Ou seja, Deus nos deu um padrão de vida espiritual muito alto. E é verdade. Mas aí você pode olhar assim, caramba, Paulo, mas isso é muito difícil. É difícil, mas não é impossível, porque Deus nos deu a graça que a gente necessita. E sabe quem é essa graça? É o Espírito Santo de Deus. E é justamente sobre isso que nós estamos falando. Deus quer que a gente viva uma vida de santidade. Foi isso a primeira coisa que Ele pensou para nós. E Deus sabia que nós, como eu disse lá no início, recapitulando as pregações, a gente é pecador, nós temos essa condição, trazemos essa condição, nós somos pecadores, quer dizer que a gente tem uma tendência ao pecado, e Jesus e Deus, sabendo disso, Ele nos dá o Espírito Santo, para que o Espírito realize em nós uma obra de santificação, para que o Espírito convença o nosso coração acerca do pecado, da verdade, para que o Espírito de Deus realize uma obra maravilhosa, e é essa obra que eu vou ler aqui para vocês. Eu les darei Bíblia em espanhol. E nós vamos ver uma passagem que está em Ezequiel 36, versículos 25 a 27, para a gente ver essa promessa de Deus para nós. Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observais os meus preceitos. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, a gente não pode fazer nada. A gente depende totalmente do Espírito de Deus para poder fazer tudo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, é uma das pessoas da Santíssima Trindade, ele tem uma missão muito particular. E sua missão dentro da Trindade, porque a gente conhece como as missões trinitárias, o Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Então o Espírito Santo de Deus, quando ele realiza em nós, quando ele trabalha em nós, ele muda completamente, ele faz uma obra maravilhosa em nós. É necessário a gente deixar. E essa obra do Espírito de Deus, ela é muito forte. Ela é capaz, como diz a palavra de Deus, de tirar realmente o nosso coração de pedra e é capaz e nos dá um coração novo. Um coração de carne. E olha, um coração de pedra, você já deve imaginar, quer dizer isso, um coração duro, enrijecido. E um coração de carne é essa ideia de um coração mais alcançado, mais suave, vamos dizer assim, um coração mais acolhedor daquilo que Deus ele faz para nós. Muitas vezes nós nos distanciamos de Deus ou das coisas dele porque o nosso coração está tão duro. A gente escutou muitas vezes as pessoas dizerem que não vale a pena ir para a igreja, que na igreja só tem pessoas assim, só tem pessoas assadas. A gente escutou muitas vezes que os padres são não sei o quê. A gente escutou muitas vezes que na igreja tem gente falsa. A gente escutou isso muitas vezes foi enrijecendo o nosso coração. E o Espírito Santo de Deus querendo trabalhar em nós, querendo tirar de nós essas impressões e o Espírito Santo de Deus que querendo agir em nós, trabalhar em nós, fazer com que sejamos santos, não pode porque a gente foi fazendo com que o nosso coração seja cada vez mais duro. E hoje eu te convido, deixe Deus tirar esse coração. Deixe Deus ele arrancar esse coração. Isso aconteceu comigo. E eu pensando, meu Deus, mas se Deus ele já tirou o meu coração de pedra faz tanto tempo, por que muitas vezes eu ainda continuo resistindo? E aí Deus foi me fazendo entender, Deus, e Ele vai fazer com vocês, se vocês deixarem, Ele vai arrancar esse coração de pedra, vai dar a você um coração novo, um coração de carne. Só que muitas vezes a gente não se decide totalmente, a gente vai cedendo, vai permitindo,
o nosso coração, que foi de carne dado por Deus, ele começa a ficar petrificado. E é necessário pedir de novo: Senhor, arranca esse coração de pedra. E Deus quer nos dar esse coração novo. Esse coração aqui, vermelho, tão conhecido, representa isso para a gente. Um coração novo. Deus quer fazer com que, em vez de nosso coração ter um coração duro, que não respira a santidade, que não quer estar com Deus, Deus quer nos dar esse coração novo, um coração que bate forte. Você quer esse coração novo? Olha, se você tem que estar com dúvida, não fique com dúvida não. Dê essa oportunidade para Deus. Imagina que às vezes a gente pensa que a obra de Deus, Deus vai tirar tudo de nós, a gente vai ficar assim, aquela pessoa triste. A gente acha que quando a gente começa a viver assim para Deus, a nossa vida ela é um saco. Olha, não tem coisa melhor do que a gente estar com Deus. Irmãos, o mundo está de cabeça para baixo. Tudo está ao contrário. E Deus permanece o mesmo. Meu Deus do céu, a cada coisa que acontece nesse mundo, e a gente pode viver nesse mundo com esse coração novo, transformando o mundo com o nosso testemunho e a nossa vida. O que é que Deus faz com você? Vou mostrar para você aqui nesse exemplo. Vamos aqui comigo. Olha que legal. Deus sabe que muitas vezes nós estamos tristes, sem sentido, e Ele sabe o que nós necessitamos. Então Deus, com muito amor e com muita misericórdia, Ele entra na nossa vida, Ele tira o nosso coração de pedra e Ele nos dá um coração de carne. Ele sabe o que nós necessitamos. Irmãos, Deus quer transformar esse coração de pedra. Olha, eu digo para você, não importa quão duro seja o seu coração, Deus quer transformar o teu coração. Deus quer destruir esse coração. Deus quer jogar fora esse coração. E Deus quer lhe dar um coração completamente novo. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você viveu, não importa se você, enfim, já falou muitas coisas sobre Deus, se você já disse coisas feias sobre Deus, não importa. Deus quer transformar o teu coração. Vamos viver essa experiência? Vamos. E para você entender como pode acontecer isso, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu há muito tempo. Existia uma festa no judaísmo que se chama Pentecostes, que é quando as pessoas se reúnem para poder celebrar aquela colheita, né? Para celebrar os frutos daquilo que Deus havia dado, que eles conseguiram colher. Então, um dia estavam reunidos, nesse mesmo dia, Maria e os apóstolos. Aqui como está nesse ícone atrás, que vocês vão poder ver melhor depois. Nesse dia estavam reunidos Maria, os apóstolos, e o que eles estavam fazendo? Eles estavam rezando. Claro, esse dia já foi depois que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus, Jesus disse para eles que eles deveriam permanecer ali, porque Ele ia enviar o Espírito Santo, que é essa promessa do Pai, ou seja, o Pai ia cumprir essa promessa. Então Jesus disse: fiquem aí em Jerusalém. Eles ficaram, obedeceram. Maria era como, imaginemos que isso era Pentecostes, essa reunião era como um grupo de oração. Maria era a coordenadora, ela sempre tratava de enviar uma mensagem para os apóstolos para poder fazer aquela reunião. Estava ali também todos os apóstolos, obviamente, todo mundo reunido, mas eles estavam com as portas fechadas. Por quê? Porque eles estavam com medo. Os judeus estavam perseguindo os cristãos, eles estavam também decepcionados, eles estavam também tristes, eles ainda não tinham compreendido de maneira total o que foi que Jesus tinha vindo fazer, eles ainda estavam assim meio perdidos, mas estavam reunidos. E durante essa reunião deles, foi o que aconteceu. De repente eles ouviram do céu um vento tão forte, e era como uma pequena ventania dentro daquele quarto fechado que eles estavam. O lugar começou a tremer, e sobre cada um dos apóstolos veio uma língua de fogo que repousou sobre cada um deles. E eles começaram a ter experiências carismáticas. E tudo o que eles tinham de medo, de tristeza, de decepção, se converteu, se mudou totalmente. Isso foi tão forte, mas tão forte, quando eles saíram dessa experiência, eles não podiam mais se conter, eles não podiam mais ficar só para eles. Essa história, esse acontecimento está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você pode depois ler, e aí está exatamente como eu contei. Então, depois que eles saíram dessa experiência de Pentecostes, ou seja,
quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a comunicar essa experiência para todo mundo. Rapaz, Pedro, quando falava, convertia milhares de pessoas só falando. E os sinais acompanhavam os apóstolos. Eles curavam em nome de Jesus, eles profetizavam em nome de Jesus, eles rezavam em línguas, eles rezavam pelas pessoas, intercediam. Então o Evangelho começou a ser difundido, a ser proclamado de maneira muito mais forte. Tão forte que hoje eu estou podendo falar para você. Pedro evangelizou uma multidão, essa multidão também saiu evangelizando, evangelizou outra, evangelizou outra, evangelizou outra, outra e outra e outra, até chegar a mim. E agora eu posso partilhar com você essa grande alegria. Cristo está vivo, ressuscitado, deu a vida por mim, por você. Ele nos quer vivos nesse mundo para testemunhar seu amor. Ele sabe que nós somos frágeis, pecadores, e por isso nos deu um dom maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus. Para receber esse Espírito, nós só necessitamos uma coisa: pedir. Vem, Espírito Santo de Deus. Talvez a maioria de vocês que estão vendo, talvez vocês sejam batizados já. Então, o Espírito de Deus já está no seu coração. E a gente sabe que esse selo que eu recebo no meu batismo, ele não pode ser apagado jamais. Sempre vai estar aí. Então, o Espírito Santo já está em você. Se você ainda não é batizado, você pode também pedir essa experiência com o Espírito Santo. Porque Deus, ele é cheio de misericórdia. E assim, você pode pedir o Espírito de Deus. Existem, aí nos Atos dos Apóstolos também existe um texto muito bonito, onde muitas pessoas tiveram essa experiência do Espírito Santo antes do batismo. E elas, como essa experiência que preparou o coração delas para receber o sacramento depois. Então, confiando nessa experiência que Deus deu aos primeiros cristãos, Ele também pode dar a você hoje. O importante é juntos pedir: vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Lava o meu coração. Transforma o meu coração. Tira esse coração de pedra e me dá um coração novo, um coração cheio da tua presença. E o Espírito Santo tem muitas formas para a gente poder falar dele. Na palavra de Deus, revela o Espírito Santo como uma pomba, revela o Espírito Santo de Deus como o sopro, revela o Espírito Santo de Deus também como o fogo, como o ar e também como a água viva. E a gente vai usar também um exemplo para poder, que eu queria que vocês fossem assim, que vocês não pedissem só um pouquinho do Espírito de Deus, mas que vocês pedissem muito, que vocês pedissem para ser completamente lavados pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ser lavado? Você quer viver essa experiência do batismo no Espírito Santo? Eu já vivi, foi a melhor coisa que aconteceu comigo, e durante muitas vezes na minha vida eu peço ao Senhor de novo: Senhor, por favor, renova o meu batismo no Espírito Santo. Que são duas coisas diferentes. Esse batismo que eu estou falando, não estou me referindo só ao sacramento do batismo, porque esse sim é o Espírito de Deus que está aí. Essa experiência que a gente chama de um batismo no Espírito Santo, que foi dada através da renovação carismática católica, ele não é um sacramento, mas ele é uma graça que faz com que o Espírito Santo já recebido no meu batismo e na confirmação possam agir em mim de maneira mais forte. É como se eu tivesse uma disposição maior. Esse batismo no Espírito Santo faz com que eu tenha mais sede de Deus. Faz com que eu deseje conhecer mais dele e da sua palavra. Faz com que também eu esteja mais aberto aos demais. E essa graça é muito importante. Vamos receber o Espírito Santo de Deus? Quer receber? Então eu vou mostrar aqui para você um exemplo como a gente pode pedir esse Espírito de Deus. Beleza? Então vamos ver aqui. O Espírito Santo é como a água, que vem sempre em abundância. Mas a gente tem que pedir. Você quer receber o Espírito de Deus, Paulo? Tem que ser assim, cheio de entusiasmo. Então vai lá, tem que pedir. Pede o Espírito Santo de Deus. Pede o Espírito Santo de Deus. Pede com mais força, pede com mais entusiasmo. Tem que pedir com muita força. E o Espírito de Deus, ele vai vir sobre você. Por isso tem que pedir, certo? E aí, você quer receber esse Espírito de Deus também, assim como o Paulo ali? Irmãos, a gente só precisa pedir. Esse Espírito de Deus age no meio de nós de maneira incrível. Ele nos dá os seus dons, que não vai dar tempo a gente falar agora, porque é muita coisa, mas
depois desse seminário, você vai poder perseverar num grupo de oração. E nesse grupo de oração você vai entender melhor cada um dos dons. Dom de línguas, de profecia, de milagres, palavras de ciência, sabedoria. O Espírito Santo de Deus nos capacita com os seus dons, para que a gente possa ser santo e para que a gente possa servir melhor a Deus. Depois dessa pregação, vocês vão viver um momento de oração. Eu sei que parece um pouco assim, um pouco estranho, eu sei que é mais difícil a gente se concentrar nessa oração. Mas eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus ele pode, porque Ele é onipotente, Ele pode tudo. Ele é onipresente, Ele pode estar, Ele está aí contigo e aqui comigo, com os meninos que vão coordenar a oração. Ele é onisciente, Ele conhece o seu coração, o seu desejo dele. Por isso, onde você estiver, busque, se você está em um lugar em que seria impossível rezar, busque ir para um lugar e receba a oração. Receba a oração que os meninos vão ministrar sobre você, pedindo o Espírito de Deus. E a tua postura não é outra, é simplesmente de receber. Os missionários vão interceder e vão dizer: vem Espírito de Deus sobre cada uma dessas pessoas. E você, sua postura é: eu acolho, vem Espírito Santo de Deus. Por isso eu te convido, já preparando o nosso coração para essa oração, também rezar comigo. Eu te convido agora você a colocar sua mão sobre o seu coração. Eu te convido você a fechar os seus olhos e rezar comigo. Vem Espírito Santo de Deus, visita o meu coração. Tu sabes, Espírito de Deus, o que eu estou passando, os desafios que eu vivo, ou até mesmo as crises de fé que eu fui me permitindo viver durante esses anos. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, se é verdade que tu podes mudar, tirar esse coração duro, eu te dou essa permissão. Vem, Espírito de Deus, e tira do meu coração toda dureza, toda frieza. E me dá, Espírito de Deus, um coração novo, um coração que quer fazer e conhecer a vontade de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, e enche o meu coração de uma alegria nova. Vem, Espírito Santo de Deus, e enche o meu coração de um desejo novo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Eu quero ser um homem novo, uma mulher nova. Vem, Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e que realmente você deixe o Espírito Santo de Deus habitar em ti de maneira mais consciente e mais livre. Que Deus te abençoe. Shalom.